Glória a Deus, aleluia, bom dia a todos que estão nesse grande propósito de jejuarmos e orarmos por 7 dias, glória a Deus por isso. Hoje é o 2º dia e hoje nós estamos, é uma segunda-feira que nós vamos jejuar para vivermos a justificação pela fé. Muito forte isso, extremamente forte. Isso está em Romanos, capítulo 3, versículo 27 ao versículo 31. Diz assim: onde, pois, a jactância foi toda excluída. Por que lei? Das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Versículo 28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. Justificado pela fé, independente das obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? Não o é também dos gentios? Sim, também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e, mediante a fé, o incircunciso. Por fé, o circunciso e, mediante a fé, o incircunciso. Anulamos, pois, pela lei a fé? Anulamos, pois, pela lei a fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Glória a Deus pelo apóstolo Paulo, por esse texto maravilhoso. Então, queridos, eles estavam vivendo um conflito na época que tinha alguns judeus que eram circuncisados e alguns não circuncisados. Para quem não sabe, circuncisão é uma cirurgia que as crianças normalmente fazem, quando é preciso, é lógico, da fimose. Então, havia uma lei. Pela lei, todo judeu tinha que se circuncidar, fazer a circuncisão. Porém, depois que Jesus veio, isso foi abolido. Não precisava mais ter a circuncisão. Então, o que o apóstolo está falando aqui, o apóstolo Paulo? Que ele vai julgar aqueles que estão na lei e aqueles que estão fora da lei. Sem lei, melhor dizendo. Então, o Senhor disse que vai julgar todos exatamente como eles são. Aqueles que estão pela lei e aqueles que estão sem a lei, ou fora da lei, ou seja, aqueles que estão debaixo da bênção de Jesus Cristo, que creem que pela fé Jesus Cristo morreu e ressuscitou ao 3º dia, né? Então diz aqui no versículo 28, concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. Olha, até então, quando foi escrito Romanos, o homem era justificado, até então, chegar a Jesus Cristo, o homem era justificado pelas obras da lei. Jesus veio, aboliu a lei, né? E agora nós somos justificados pela fé em quem? Fé em Jesus Cristo. Mesmo, Jesus não tem lei? Não, tem lei sim. Ele deixou uma lei maravilhosa que substitui todas. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Essa foi a lei que Jesus deixou para nós. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Então, queridos, nós estamos orando e jejuando porque nós precisamos entender que a nossa justificação é pela fé. Você tem fé? Você crê? Então, queridos, independente das obras, você está sendo justificado pela fé, circunciso ou incircunciso. Não anulamos a lei, porque o Senhor Jesus vai julgar a todos, aqueles ainda que acreditam na lei e os que não acreditam na lei. Independente de qualquer coisa, o julgamento virá. Amém, queridos? Glória a Deus. Lembrando que quando Deus é o nosso juiz, não há injustiça. Veja o que diz Gênesis 15:6. E ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para
justiça. E ele creu. Quando nós cremos no Senhor, isso foi lhe imputado por justiça. Nós estamos entrando já aí na história de Abraão. Vamos falar sobre isso amanhã. Que Abraão foi justificado pela fé. Então isso não é coisa nova, é coisa antiga. Justificado pela fé, que é o que nós somos. Olha o que diz Romanos 5, de 1 a 2. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha aí. Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso. Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé. E a esta graça no qual estamos firmes. A esta graça no qual estamos firmes. Gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Oh, esse Deus é demais, né? Deixou um espaço para nós aqui para terminar. Agora eu queria que você ouvisse o texto que eu vou ler aqui de Gálatas 3:24. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. De que maneira? De maneira que a lei nos serviu de aio. Por um tempo a lei serviu de aio, não é alho não, é aio mesmo, você está ouvindo. Aio significa, aio era um servo, que era um pedagogo, um tutor, o que ensinava as crianças, um escravo de confiança, né? Ele era um tutor. Então, de maneira que a lei nos serviu de pedagogia, de tutor, de alguém que nos ensinava. E olha, esse tutor chamado aio, ele tinha bastante autorização, até para usar a vara se fosse preciso, para educar as crianças. Hoje nós não precisamos mais disso, nós precisamos da fé. Um dia serviu sim, muito bem, né? E nós temos que respeitar o Velho Testamento. Glória a Deus por isso. Amém, queridos? Concluímos, glória a Deus, que somos justificados pela fé. Quero orar por você. Pai, em nome de Jesus Cristo, estamos, Senhor, no primeiro dia útil da semana, e eu quero abençoar todos esses amados, todos esses queridos. Já oramos e jejuamos ontem pela justificação, pela justiça de Deus. Hoje é justificação pela fé. Pai, nos dá fé, nos ajuda a crer, nos ensina a crer. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, nos traz fé no coração, Pai amado. Aumenta a nossa fé. Eu sei que alguns têm muita fé, mas alguns precisam entender mais a fé, receber mais a fé, ter mais fé. Pai, aquilo que é fácil para um é complicado para o outro. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, que o Senhor possa trazer fé no meu coração, no teu coração. Eu declaro e profetizo a fé sobre a tua vida. E você entenda que você é justificado pela fé. Em quem? Jesus Cristo, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Glória a Deus, tenha um bom dia, fique na paz.